Bom dia a todos, paz seja convosco. Bem-vindos ao ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Eu sou o pastor Geraldo, da Igreja de Cachamorra, pastora titular, pastora Cristina Boaventura. E estou aqui para compartilhar com vocês a matéria Evangelho Quadrangular. E eu já vou mostrando para vocês aqui a nossa apostila. E você pode adquiri-la junto à secretaria da sua igreja. Eu quero de imediato já começar no primeiro capítulo, lá na página 13, aonde nós vamos iniciar na introdução sobre o Evangelho Quadrangular. Como ele nasceu, aonde ele nasceu e quem fundou, quando fundou, e assim vai a nossa matéria. Queria compartilhar com vocês como nasceu esse Evangelho Quadrangular. Ele nasceu no coração de Deus, no próprio coração de Deus, não é? E chegou até nós hoje através de uma mulher chamada Aimee Semple McPherson. Uma mulher decidida, destemida, corajosa, cheia de atitude, não conhece a palavra nunca, jamais, não, esses advérbios de negação, ela não conhece, porque todo o seu ministério, ela foi 100% entregue nas mãos de Deus. Foi 100% desenvolvido no decorrer da sua existência aqui na Terra, aos cuidados do Senhor, com o propósito e objetivo de ganhar e alcançar as almas, cuidar das almas, ensinar as almas e depois enviar. E por isso nós hoje estamos aqui, por conta de uma mulher que nasceu no dia 9 de outubro de 1890, lá em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então eu quero dizer para vocês que a vida dela foi totalmente, 100% dedicada à pregação do Evangelho. Foi também fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos da América. Ela jamais desistiu do seu chamado. Uma mulher que brilhantemente discorreu os 4 cantos da terra para nos informar de todo o Evangelho Quadrangular. E como surgiu o Evangelho Quadrangular? Seus símbolos, os aspectos de Jesus, de onde é a base doutrinária do Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular, em sua essência, na essência da sua mensagem, eu quero te dizer que ela é interdenominacional. Você sabe o que é isso? Isso quer dizer que a mensagem quadrangular, ela não tem fronteira, não vê barreira, é intransponível, ela passa a sua mensagem aos 4 cantos da terra. Ela chega às pessoas e alcança aonde elas estiverem, porque ela vai com Jesus. Jesus está em todos os lugares desse universo. Então a mensagem quadrangular está ali também. Então eu quero dizer para você, neste capítulo você vai aprender o que é a doutrina, saber o destino após morte, desenvolver o caráter cristão e como evitar o erro. Como evitar o erro. Saber o destino após morte.
saber para onde você vai quando você quadrangular, descer a sepultura. Eu quero dizer aqui em Mateus 22, versículo 29, na oportunidade em que os fariseus quiseram arguir, perguntar a Jesus muitas coisas, a fim de que Jesus incorresse, a fim de que Jesus cometesse algum erro para que eles pudessem condená-lo. Porém, Jesus disse para eles, lá no versículo 29, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós podemos ver lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, que diz o seguinte: a inconstância dos Gálatas. E Paulo, ali naquela oportunidade, defende o Evangelho de Jesus Cristo e a sua doutrina. E ele diz assim: eu fico admirado de vocês, Gálatas, tão depressa acreditar no outro evangelho que pregaram para vocês. Este evangelho que pregaram para vocês, ele é falso. Eu digo para vocês que há uma só mensagem, há um só evangelho que está em Jesus Cristo. E se alguém de nós, ou os anjos, vos anunciar outro evangelho, que seja anátema, ou seja, maldito. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele já, nessa oportunidade, defende o Senhor, o evangelho aqui na terra. E assim ele fundou muitas igrejas durante a sua existência, da sua vida aqui na terra. Então, eu quero dizer para vocês nesta manhã que nós devemos evitar o erro. Nós sabemos para onde vamos após a morte, porque nós vamos lá para a glória com Jesus, com o corpo glorificado, porque a palavra diz que a nossa vida não é aqui, é após a morte. E também polir o nosso caráter diariamente. Diariamente nós devemos estar andando no Espírito. Porque se você fizer assim, certamente você está cumprindo e vai alcançar a sua coroa. Então lá na página 15 tem a história da origem do Evangelho Quadrangular. Em 1922, em julho, a Aimee pregava numa campanha de reavivamento nos Estados Unidos, em Oakland, Califórnia, o mesmo local onde ela nasceu. E esse espaço tratava-se de uma tenda, e este local estava cheio, repleto de pessoas, e tinha tantas pessoas que na rampa também estava muito cheia, estava lotada. E o texto bíblico que ela pregava era Ezequiel, capítulo 1, no qual ela teve uma visão que chamou de radiante visão celestial. Enquanto contemplava aquela visão, viu 4 rostos, de homem, de leão, de boi e águia, comparado aos 4 faces do Evangelho de Jesus. Toda a tenda foi envolvida e ela ficou parada, segurando o púlpito como se fosse uma estátua. Em dado momento ela exclamou: olhem, olhem, é o Evangelho Quadrangular. E nascia ali, então, o Evangelho Quadrangular.
E nessa oportunidade ela fundou nos Estados Unidos o templo maior, lá em Los Angeles, chamado Templo de Ângelos. E nós vamos ver agora os símbolos. Jesus se apresentando com o rosto no primeiro evangelho de Lucas como Salvador. Rosto de homem. Jesus Salvador, o evangelho de Lucas como Filho do Homem. Jesus se apresentando com o rosto de leão. Jesus, nessa oportunidade, Jesus batizador com o Espírito Santo no evangelho de João como Filho de Deus. Jesus se apresenta aqui agora no terceiro rosto, como rosto de boi, e aqui ele é médico divino. Está no evangelho de Marcos, Jesus como servo. Finalmente, rosto de águia, Jesus como rei que voltará. No evangelho de Mateus, como rei. E o que é a doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base e ensino, e você pode encontrar na Bíblia, e de onde também foi extraída a nossa declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. Salvação, Jesus Salvador, batismo com o Espírito Santo, cura divina e a segunda vinda de Jesus como rei. O profeta Isaías já falou no Antigo Testamento, lá no Isaías 53, 5, Atos dos Apóstolos 2, 4, e Isaías 28, 11. O cumprimento do Antigo Testamento se completa no Novo. Você vai entender que a Bíblia é o conhecimento da palavra de Deus, divinamente inspirada. E promovida, proveitosa para ensinar, retarguir, corrigir, para instruir em justiça. A palavra quadrangular você vai verificar na página 18, 19 e 20. O que Deus mandou Moisés fazer na construção do templo, do tabernáculo, no altar do incenso. Existe ali 10 referências na sua palavra. E ali ele nomeou Bezalel como servo fiel de Moisés. E Moisés, através do Senhor, o instruiu para fazer todas as coisas com zelo, porque Deus é um Deus zeloso e gosta de tudo muito bem preparado. Assim como você, que antes de fazer as suas pregações, se preparar, orar, jejuar. Assim o Senhor também fez com Bezalel e instruiu ele, junto com Moisés, para fazer as coisas do Senhor com zelo. Porque Bezalel foi um homem de muita competência, instruído, sábio, inteligente, de um caráter ímpar para fazer toda aquela obra. Na página 22 você aprenderá sobre o lema, símbolos e emblemas e o nosso cumprimento. Você sabe que o nosso cumprimento, até mesmo o nosso cumprimento, tem base fundada na palavra do Senhor? Você pode ler lá em Lucas 24, 36. Na oportunidade em que o Senhor Jesus apareceu entre os discípulos e ele exclamou dizendo: paz seja convosco. Daí o nosso cumprimento da Igreja do Evangelho Quadrangular. E tudo que foi confeccionada pela nossa fundadora Aimee,
tem base bíblica. A nossa bandeira, por exemplo, no ano de 1930, tudo com base bíblica. E nessas referências que eu falei, vocês vão encontrar as cores, o número 4, a cruz, as franjas, o cordão e com todas as suas medidas, com exatidão. Também o brasão. Vocês vão observar lá na página 24. Fala dos emblemas, cruz, a pomba e o cálice, e também da coroa. E o que representa o lema, com base bíblica em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E finalmente, você vai aprender que a própria Aimee, quem compôs o hino quadrangular, na página 26, você vai observar que lá está toda a sua composição e até mesmo as referências quando foi primeiramente tendas e depois templos. O hino quadrangular, na página 26, o primeiro capítulo, e você vai fazer as suas atividades na página 27, né? Depois de você destacar a página 27, você entrega ao professor, pastor ou pastora, e até uma prova sobre esse primeiro capítulo. Eu quero deixar aqui para vocês: paz seja convosco. Bons estudos.